Então, obrigada a todos e a todas mais uma vez que estão aqui conosco nessa tarde. A gente tem esse encontro hoje das 3 às 4 para apresentar um projeto que para nós é muito caro. E eu queria explicar um pouquinho por que ele é muito caro para nós, né, da Urban 95 e da Fundação Bernard Van Leer. A razão pela qual a gente escolheu ampliar esse projeto para todas as cidades da rede Urban 95 é porque Boa Vista realmente foi um case de sucesso, né, que nos fez pensar em como é que a gente articulava a tecnologia e a capacidade de tomar melhores decisões para as crianças nos municípios. Né, o Felipe, à época, era secretário do quê, Felipe? Secretário de Tecnologia? Inovação e Tecnologia, estou enganada? Isso aí, Cláudia, Inovação e Tecnologia. Então, a gente conhece o Felipe pela Fundação Bernard Van Leer como secretário lá em Boa Vista, né? Ele era o secretário da cidade, a Fundação Bernard Van Leer chegava com o Urban 95 na cidade de Boa Vista, e o Felipe abraçou o Urban 95, né, com braços, unhas e dentes, na verdade, para criar estratégias para melhor mapear onde estão essas mulheres grávidas, onde está a infância mais vulnerável, quais são estratégias para a gente pensar na proximidade dos serviços a essas mulheres, essas famílias, essas crianças. E foi uma série de reflexões, não só o resultado, né? Foi uma série de procedimentos, de processos, de reflexões. Inclusive, quando eu entrei na fundação, isso estava no meio, né? O caminho já estava meio andado, e a Fundação Bernard Van Leer estava aprendendo muito com o que Boa Vista estava sendo capaz de entregar, né, para a cidade, no sentido de mapear onde estão as crianças, onde estão os serviços e onde estão os riscos. Onde está a possibilidade da gente estar perdendo algumas famílias em que a gente não está conseguindo atender, não está conseguindo enxergar, não está conseguindo chegar nelas. Como é que a gente garante que a gente oferece um serviço de educação, de assistência ou de saúde mais próximo a onde tem mais mulheres grávidas? Quando a gente pensa em ampliar a família que acolhe, como é que a gente olha para o território e pensa para onde a gente deve crescer, para qual território a gente tem que ir? E eu queria ser muito franca ao dizer que também no processo de Boa Vista, o processo não foi perfeito, né? Tanto não foi perfeito que o próprio Felipe hoje não está mais na prefeitura, foram vários momentos de dificuldades ali, mas acho que com muito aprendizado, tanto para o Felipe, à frente do ITG, quanto para Boa Vista, né, que conseguiu olhar para suas vulnerabilidades, para suas potências, e a gente continua lá, né, enfrentando as questões de tecnologia, de integração de dados, de manejo de dados, porque esse é um caminho sem volta, né, gente? Não é um caminho fácil e não é um caminho confortável para a maioria de nós, que temos nossas áreas de especialidade, né, de assistência, educação, saúde, ou mesmo mobilidade, mas poucos de nós aqui na mesa do Urban 95, no nosso cotidiano, tem a tecnologia como um espaço de conforto, como uma área de conforto que a gente domina, que a gente sabe como fazer. E é por isso que a gente trouxe o Felipe, por ter sido aí durante 2, 3 anos um grande parceiro da Fundação em pensar nos indicadores, e pensar nas oportunidades, nos caminhos, para conseguir criar com cada uma das cidades da rede as trilhas, e eu falo trilhas porque realmente não são trilhos, a gente não tem, de novo, e eu peço quase que desculpas para vocês, de novo a gente não vem com um projetinho certinho, fechadinho, claríssimo de onde a gente vai chegar e onde a gente está. A gente tem um projeto de querer apoiar cada uma das prefeituras no seu processo de avanços tecnológicos necessários, possíveis e fundamentais para melhor atender as famílias da cidade. Tem cidades que a gente já dialogou e que falaram, putz, a gente está super avançada, a gente já tem aqui um observatório, vamos ver como é que a gente integra a primeira infância. E tem cidades que são super avançadas na temática da primeira infância e que a própria prefeita falou para mim, nós somos dinossauros em termos de tecnologia. Esse é nosso campo de atuação que a gente precisa avançar. Então, assim, a ideia é que a gente possa fazer desse projeto um projeto que cada um possa se olhar, reconhecer suas fragilidades, poder enxergar melhor onde está, para onde quer ir e trazer as suas demandas, as suas dificuldades, as suas possibilidades para o grupo do ITG,
poder também acompanhar e construir uma nova política de primeira infância baseada em dados. Quando a gente fala, a gente quer construir políticas baseadas em dados, a gente não está brincando, né? A gente não está falando que a gente acha bonitinho de falar. A gente está falando que a gente quer saber mesmo quais são os dados que a gente precisa, quais são os dados fundamentais para a gente tomar as melhores decisões. E nem sempre a gente tem certeza absoluta desses. Por isso que quando a gente conversa com o IFAM, às vezes vem alguns indicadores como os principais, e aí a gente conversa com o Instituto de Cidades Sustentáveis, tem outros indicadores, e a experiência do Felipe, do ITG, vai trazer outros indicadores. Mas é cada cidade que vai definir exatamente quais são os seus indicadores, o que ela precisa olhar, entender e compreender sobre si mesma para pensar os passos que quer dar. Então, permitam-me aí essa ousadia de, mais uma vez, no meio desse processo, criar um projeto em que a gente vai, de novo, mergulhar um pouco no desconhecido, né? E vai ter alguns tropeços, mas eu realmente acredito que a autonomia das cidades nesse processo é fundamental, e eu acho que nisso eu não estou sozinha, eu estou com todos vocês hoje já nessa rede também, e também com o Felipe, com a Thaís, que agora veste 2 camisas, né? Eu acho que o Felipe vai poder falar disso um pouquinho, mas a gente tem um time aqui de pessoas que ele vai poder apresentar, mas eu gostaria de apresentar essas 2. Uma que é a Thaís Eric, que se tornou uma referência super importante para todos nós no Instituto de Cidades Sustentáveis, né, que tem feito todo o processo de articulação da Rede Urbana 95, colocado uma cidade em contato com o outro, com a outra, provocado as oportunidades que as cidades têm, que em alguns momentos estão mais difíceis de se articular, cuidado desse processo. Então, Thaís, publicamente aqui o meu muito obrigada em nome da Rede Urbana 95, pelo teu papel todo no Instituto de Cidades Sustentáveis, e que agora veste um outro chapéu aí também no ITG, e o Felipe vai falar um pouquinho mais desse papel e dessa equipe. Mas também falo de uma outra grande colega, além de grande amiga, que ao longo do tempo, aí nos últimos anos, a gente vem se tornando grandes amigas também, né, Jane? Que é a Jane Valente. Acho que é uma das maiores referências para todos nós que trabalhamos com convivência familiar e comunitária e que pensamos nas crianças afastadas dos cuidados parentais. Esse é o nosso elo principal, né, que une Cláudia a Jane. Mas nessa mesa aqui, o que nos une é o desejo de construir políticas públicas para as crianças pequenas nos municípios. E a Jane tem muita experiência nisso. A Jane foi secretária, né, municipal de Campinas, de Assistência e Desenvolvimento Social, brilhante, na verdade, ela foi mais do que uma secretária, ela foi uma liderança no município de Campinas, e uma liderança também porque se articulou de forma muito, muito bonita, não só com a sociedade civil, com a constituição do comitê em Campinas, né, a articulação também política com o prefeito. Campinas é uma cidade grande, né, fácil assim se articular com o prefeito, então ela conseguiu costurar todas essas frentes, mas também com a academia, com a Unicamp. E a Unicamp, que a gente vê como uma grande parceira desse processo também e desse projeto também. A gente também está junto com a Unicamp nesse terreno, descobrindo quais são os caminhos e quais são as possibilidades com a Unicamp. Mas o Observatório de Campinas, né, é sem dúvida uma referência para nós do que é possível ser feito em outras cidades e de como a gente pode e quer avançar com outras cidades. Não necessariamente tudo com a Unicamp. Pode ser que não, pode ser que a gente construa outras relações com outras universidades que tenham interesse em construir essa parceria, mas a gente sabe que a gente tem uma referência em que a academia, junto com a sociedade civil e com o poder público, podem construir um observatório, né, de políticas públicas para a infância e, sobretudo, para a primeira infância, para a gente poder avançar. Então, desculpa, eu fui um pouquinho mais longa aqui na minha introdução, mas acho que talvez era até importante para mim, sabe, para ir elaborando onde esse projeto entra, onde ele se encaixa e o porquê da gente ter investido, né, e a Fundação investiu de forma importante nesse projeto, não só para essas 10 cidades, que estão agora, 11 cidades que chegaram, mas para as 3 que já estavam e também para as próximas 10 que virão no futuro. Então, Felipe, muito obrigada por topar esse desafio junto conosco. Eu passo a palavra a você, que é a liderança desse projeto. Obrigado, Cláudia. A Cláudia já resumiu tudo aí, acho que a história de como surge esse projeto. Gostaria de agradecer a Cláudia e a toda a Fundação pela confiança e pelo zelo que tem com toda a Rede Urbana 95. Acho que a Cláudia tem essa grande vantagem de conseguir encaixar, né, as coisas, as peças e colocar as diversas frentes de forma sinérgica.
A gente surge com esse projeto não para sobrepor, mas para somar com as iniciativas. Então, como muito bem falado, a questão de dados é um tema amplo dentro dos municípios, e nós queremos aqui trazer uma abordagem nova, que a gente vai explicar hoje ao longo desse webinar, que é uma abordagem muito assertiva e muito alinhada com o papel das prefeituras na prestação dos seus serviços, né? Então, as competências que as prefeituras possuem, as suas obrigações quanto ao atendimento à população, a gente vem aqui com esse projeto até auxiliar nisso, né? Auxiliar como que a gente consegue olhar para essa visão maior de dados e conseguir trazer bons resultados para a cidade. Bom, apresentando a equipe, então estamos aqui eu, Felipe Rocha, que faço a liderança do projeto na parte tecnológica e também na parte de operações. Nós temos a Pamela é a coordenadora do projeto. A gente coloca a Pamela, tira o microfone só para dar um oi e aparecer ela na... Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Sou Pamela Lin, coordenadora do projeto, e tenho o prazer de fazer parte dessa equipe. A Thaís Eric, acredito que a maioria de vocês já conheça, mas Thaís é nossa coordenadora também de apoio aos municípios, então todo o diálogo do município acontece através da Thaís, a Thaís vai conversar com vocês ao longo de todo esse projeto aqui. Nós teremos quase 30 pessoas trabalhando nessa frente, porém a Thaís é que coordena esses esforços e a relação com vocês. Thaís? Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui também. A Jane Valente, que é a nossa especialista em primeira infância, que vai nos ajudar nesse equilíbrio entre tecnologia e ser bem assertivo na questão dos serviços, na atenção à primeira infância, priorização. Jane? Obrigada, Felipe. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos os profissionais que estamos formando. E dizer da minha alegria, também venho de um trabalho, não só como aquele que a Cláudia também contou, mas com a Thaís, com o Carlos e toda a equipe de Campinas, com quem aprendi muito e tive a oportunidade de exercer aí esse desejo de cidades melhores e com políticas públicas iluminadas por dados. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Nós temos o Igor faz parte da equipe também do TGS, o Igor é arquiteto urbanista, mas com uma grande especialização na parte de dados, inclusive dados colaborativos, mapeamento de território. Igor, as honras. Opa, boa tarde a todos. Eu agradeço muito pela oportunidade de poder participar dessa webinar e para apresentar a possibilidade e a capacidade que o OpenStreetMap tem para mapeamento para a primeira infância. Bom, nós temos aqui também o Carlos, que é coordenador do Núcleo de Políticas Públicas da Unicamp, que é um grande parceiro nosso também nesse projeto. Carlos? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Thaís Hering, Pamela, Cláudia, Jane, Thaís Sanches. Jane é já nossa colega do NEP. Quero dizer que o NEP se sente muito atraído por essa ação do ITGS, no sentido de mapear as crianças nos diferentes territórios. Para o NEP, que tem como escopo a política pública, é muito importante, então, reconhecer a necessidade de gerar, a partir de informações, dados primários tão necessários para a composição da realidade, para fazer diagnósticos que estão na base da política pública. E, no caso da política pública para a população infantil e adolescente, é uma política necessária, urgente, sobre a qual todos vocês vêm trabalhando e sobre a qual a Jane tem uma enorme experiência, portanto, é uma riqueza que vai para a UNEP, essa contribuição de todos vocês. Então, a UNEP, através do Observatório da Infância e Adolescência, que é coordenado pela pesquisadora Estela Silva Teles, agradece esta parceria e deseja um sucesso enorme neste projeto. Muito obrigado, Felipe. Felipe, você está sem som. Bom, sem mais delongas, queria só salientar aqui a presença do Thierry, que é o co-presidente do Instituto,
de tecnologias geossociais. Eu acabei nem falando do Instituto. O Instituto é o parceiro executor desse projeto, com a Fundação Bernardo Van Leer. É um instituto jovem, mas que tem uma grande missão de conseguir utilizar a tecnologia para a defesa das questões sociais e ambientais. Então, a gente tem feito um trabalho, esse aqui com a Fundação e também com outros parceiros, nessa grande defesa, e o Thierry é a nossa liderança dentro do Instituto. Bom, nossa agenda do dia, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela, só um minuto. Vocês todos estão vendo minha tela? Sim? Sim. Perfeito. Então, nossa agenda do dia é uma agenda que nós pretendemos explicar para vocês, municípios, parceiros da rede. É importante que aqui, eu acho que tem municípios que são da rede Urban 95 já, e convidados. Então, nós vamos falar aqui sobre o que nós estamos produzindo para os municípios da rede Urban 95. Porém, tudo que está sendo produzido aqui, a gente defende que ele seja open data, open source e open knowledge, ou seja, conhecimento aberto. Então, vocês, municípios que não fazem parte da rede Urban 95, podem aproveitar esses materiais, plataformas sendo criadas e esse conhecimento também para desenvolver o seu trabalho de forma individual, conseguir contribuir também para a primeira infância, aproveitando todo esse conhecimento gerado. Tá? Importante frisar isso no início. Então, hoje nós vamos falar sobre o projeto, como que ele vai se consolidar, a plataforma em si, que é o software que a gente concede para os municípios, para que eles possam fazer essa identificação dos alertas de risco, também indicadores. Vamos falar um pouco sobre o mapeamento colaborativo, que o Igor está aqui para falar sobre isso, e também o nosso primeiro passo, com todos vocês, que é a nossa análise situacional, onde esse projeto começa, de fato, com cada cidade dessa. Sabemos que existem cidades que já vêm com um diálogo inicial conosco, nós já conversamos muito, tivemos reuniões, já geramos iniciativas, projetos, e agora a gente recupera essas cidades que começaram lá atrás, para que elas façam um novo começo, esse novo começo dentro dessa estrutura, de uma estrutura linear de trabalho, que vai produzir conhecimento e vai auxiliar os municípios no seu dia a dia. Bom, o projeto ele é desenvolvido pelo ITGS, em parceria com a Fundação Bernardo Van Leer, e tem como grande objetivo desenvolver ações de cunho tecnológico que melhorem a qualidade de vida da primeira infância. Aplicar a tecnologia para a melhoria da primeira infância. Temos com as primeiras cidades, né, cidades pioneiras, então Boa Vista, como o Cláudio comentou, é de onde nasceu todo esse conhecimento, onde teve uma liderança muito forte lá com a prefeita Tereza. Hoje o atual prefeito também, Arthur Henrique, que compraram muito essa ideia, que investiram e realmente fizeram uma estruturação tecnológica muito forte no município, que garantiu o município se despontar na questão de uso de dados voltado à primeira infância. Então, é bem importante frisar isso, esse município. Logo em seguida, nós seguimos para Campinas. Então, Campinas contribuiu muito também com esse projeto, nós vamos falar aqui hoje, porque Campinas, quando nós chegamos lá, foi justo no momento de mudança de legislação, da Lei Geral de Proteção de Dados, que influenciou totalmente o projeto. Então, tivemos muito conhecimento gerado em Campinas, que foi aproveitado e que veio para cá. Esse projeto ele não é um projeto que ele nasceu hoje, ele é um projeto que já vem de uma estruturação dos últimos 3 anos, mas que agora ele conseguiu criar um corpo de escala, onde nós conseguimos levar o projeto para as cidades da rede Urban 95. O projeto tem 3 objetivos principais, que é fortalecer a cultura de dados, pois sem as pessoas envolvidas no município, sem essa cultura existente no município, a tecnologia precisa sustentar, quem garante sustentação são as pessoas e essa cultura de dados. Nosso segundo objetivo é identificar crianças e gestantes em situação de risco, através de dados coletados nos serviços públicos municipais. Então, nosso objetivo não é criar novas fontes de alimentação de dados, é aproveitar o que vocês já possuem, o que vocês, de certa forma, são obrigados a gerar de dados para prestação de contas, seja prestação de contas do ministérios, ou prestação de contas para próprios tribunais regionais, né? Então, essa é a questão, é utilizar o que existe hoje
e fazer o melhor aproveitamento desses dados, e também mapear os elementos urbanos existentes no território municipal, fundamentais para a primeira infância, de forma colaborativa. Nós sabemos que mapeamento é algo que gera muito trabalho, necessita de uma estrutura tecnológica robusta, então aqui nós estamos indo para um caminho de mapeamento colaborativo, onde esses esforços de sociedade civil organizada, junto com pessoas, né, a gente chama de mapeadores colaborativos, com mais o serviço do setor público, vai conseguir entender muito bem esse território com visão à primeira infância. O projeto ele tem algumas frentes, que é a frente, primeiro, desenvolvimento da plataforma. Então, a plataforma ela começou a ser desenvolvida em Boa Vista, onde foi a sua primeira estrutura, que foi a nossa versão 1. A versão 2 da plataforma foi feita em Campinas, então ela foi melhorada e adaptada para o modelo de escala. Agora nós já estamos na versão 3 da plataforma. Então, essa terceira versão, que é uma versão mais robusta, uma versão mais fácil de implantar, de implantação, e também mais fácil de ser administrada, visualmente mais atrativa também. Então, ela está na terceira fase de melhoria dela. Nós já fizemos um estudo de indicadores no passado, então foram feitos vários estudos de indicadores para adaptar indicadores Urban 95 que eram feitos fora do Brasil. Então, nós estamos aproveitando desse estudo e trabalhando agora em conjunto com a Unicamp, com o NEP especificamente, para gerar um novo estudo de indicadores, um estudo de indicadores atual, característico com as cidades da rede Urban 95. E baseado, lastreado, que nós falamos, nos dados que já são dados coletados pelos municípios. Existe uma frente de fortalecimento de cultura de dados, que envolve vários webinars, até visitas aos municípios, apoio técnico, para que essa cultura nasça dentro da cidade, as cidades que não possuem, as cidades que já possuem essa cultura, que ela se fortaleça. Principalmente na interoperabilidade, na troca de informações entre secretarias. Quando nós olhamos o governo da primeira infância, ele tem que se valer por educação, saúde, assistência social, mobilidade, jurídico, urbanismo e assim por diante. A frente de mapeamento e também a frente de implantação em si dos alertas de risco. Como que vai funcionar o trabalho com os municípios? Que é a grande dúvida, né, que as cidades já nos procuraram. Existe um roadmap de trabalho com os municípios. Então, assim, existe um roadmap. Não existe uma definição dos tempos ou o que vai ser colocado em cada cidade. Cada cidade vai dar o tom daquilo que ela acha importante quanto à seleção dos alertas de risco, indicadores e como fazer esse trabalho. Então, nós começamos hoje com esse webinar de apresentação do projeto. Logo em seguida, vamos trabalhar o desenvolvimento de uma análise situacional com vocês, que todos os municípios vão responder essa análise situacional para que a gente entenda não como está o município referente à primeira infância, mas internamente o quão preparados os municípios estão para conseguir dar esse salto tecnológico. Então, essa análise situacional vai ser o nosso marco inicial de trabalho. Vamos trabalhar com vocês um plano de ações para que a gente consiga implantar de forma correta, entender os tempos de cada prefeitura, em que tempo cada uma está, a estrutura que ela possui e delimitar esse plano de ações para que a gente consiga avançar de forma correta, de forma ordenada. Depois vamos trabalhar a seleção dos indicadores, iniciar a nossa análise, iniciar o nosso mapeamento colaborativo, né? Entender as fontes de dados que cada município possui. Então, por mais que a gente tenha algum padrão nacional de dados definido pelos ministérios e por tribunais de contas, e até mesmo por padrão de algumas políticas, esses dados são em si diferentes para cada município. Cada município tem a sua realidade, desde historicamente como ele coleta esse dado, os sistemas que estão implantados. Então, vamos trabalhar esse mapeamento dessas fontes dentro de cada município. A gente vai trabalhar uma coleta de amostra de dados para esses indicadores, indicadores que são baseados em ações que o município pode exercer. Então, a gente tira um pouco os indicadores, que são indicadores onde o município não tem tanta gestão e gerência sobre isso, e vamos trazer indicadores que o município pode atuar. Pode atuar de forma rápida. Afinal, a primeiríssima infância é do 0 a 3 anos. Então, se a gente não atuar dentro desse período, se nós demorarmos 2 anos para fazer uma análise de um número, de um dado, de um indicador comparativo, nós já perdemos boa parte dessas crianças. A gente não consegue agir. Então,
Nossa missão aqui é conseguir fazer isso, trazer dados que vão gerar ações. Analisar o território de cada município, então, como as coisas estão distribuídas no território municipal. O Igor vai trazer alguns exemplos disso daqui, bem interessantes, para que vocês entendam que é algo simples e muito efetivo para o dia a dia de vocês. Implantar a plataforma em si, né, essa implantação da plataforma que ela começa, ela tem um período de quase 6 meses de implantação, e depois o município é gratuita, é do município, os dados são do município, importante frisar isso. Nós estamos aqui como um apoio para que vocês possam se modernizar nessa questão. Aqui não existe nenhuma necessidade de manutenção de vínculo, seja com o Instituto ou seja uma dependência da plataforma, para vocês e é de vocês. Aí vamos trabalhar uma apresentação dos primeiros resultados, indicadores. Então, tudo isso que eu estou conversando com vocês, o ITGS fará esse acompanhamento através da nossa equipe. Então, nós temos várias pessoas com diversas competências, habilidades, que vão auxiliar os municípios ao longo de todas essas etapas. A gente vai trabalhar em conjunto. E aí, vamos partir para a elaboração de um plano de continuidade, a gente chama de plano de continuidade de negócios, para entender como que o município pode dar sequência em tudo isso que foi iniciado, como que ele vai, a partir desse momento, seguir com as suas ações, e depois terminar com um reporte final do município, um phase-out, que é o nosso processo de saída. Então, até o nosso processo de saída faz parte das atividades do projeto. Nosso processo de saída desse apoio é para garantir que o município esteja realmente confiante que ele vai conseguir, que ele formou as equipes, criou a cultura de dados necessária, que ele entendeu quais são as bases de dados importantes dentro da cidade e já tem, a partir daí, total capacidade de seguir com esse projeto por si só. Existe um agrupamento, então, dos municípios, mas todos seguem a mesma estrutura, né, de atividades. Então, nós temos algumas atividades que vai desde análise situacional, isso aqui está dividido em meses. Então, para cada município, nós vamos acompanhar o município quase que um ano, são 1 ano e 2 meses, quase 1 ano e meio para cada município. Nós vamos ficar diretamente ligados com vocês. Porém, com atividades que são atividades bem espaçadas, para que a gente tenha tempo, né, de resposta e consiga fazer algo em conjunto, para que vocês participem dessa construção. Então, tudo aquilo que eu falei com vocês, né, lá atrás, isso nós vamos compartilhar com vocês, para que vocês já tenham isso compreendido. Existe dentro de cada município os nossos pontos focais. Esses pontos focais serão acionados conforme a atividade que vai ser desenvolvida. Então, fiquem atentos a essas comunicações. Quem gera essa comunicação é a Thaís. Então, a Thaís vai ficar em contato frequente com esses pontos focais. A Thaís Erig, né, que nós temos a Thaís Sanches, que é da Fundação, e a Thaís Erig, que é do Instituto. As cidades. As cidades são separadas em grupos. São 3 grupos, então, grupo 1, Campinas, Caruaru, Niterói e Jundiaí. Grupo 2, Brasileia, Crato, Fortaleza e Pelotas. E o grupo 3, Aracaju, Ilhéus e Ubiratã. Essas cidades, né, as 4 cidades do grupo 1, por que elas estão no grupo 1? Porque são cidades que já iniciaram um processo dentro do projeto no passado e agora nós vamos dar continuidade. Nada impede que uma cidade, por exemplo, Aracaju tem um grande interesse, está preparada, já quer começar, nós já podemos iniciar o projeto com vocês, tá bem? Então, aqui é mais uma organização interna para que a gente possa dar o atendimento correto para cada município e responder de forma rápida e efetiva. Bom, teremos uma série de webinars. Então, fiquem atentos à série de webinars, que começam agora em maio. Então, praticamente, nós temos um webinar por mês. Os webinars são com temas diferenciados. Esses temas, nós pedimos a participação das pessoas que estão alinhadas com cada tema desse, porque é o que vai nos auxiliar durante o processo de implantação da plataforma e do projeto. Existem muitas temáticas em torno da gestão de dados, desde temáticas legais, né, de cunho de compliance,
até questões operacionais, dúvidas, medos, anseios. Esses webinars vão servir para conseguir sanar essas dúvidas que são coletivas. Então, peço a participação de vocês nesses webinars, que vai fortalecer muito e sustentar o nosso projeto. Além dos webinars, existe um acervo de publicações que nós vamos começar a compartilhar com vocês, que é toda a base desse trabalho. Então, tudo que nós vamos executar ao longo desse trabalho existe uma base metodológica. E essa base metodológica são as publicações que foram feitas ao longo dos últimos anos e também novas que estão surgindo. A última que vai ser lançada em julho será em conjunto com o NEP, que vai explicar e detalhar bem quais serão os indicadores e alertas de risco indicados para os municípios da rede. Indicados por quê? Porque será uma lista de 14 indicadores que vocês vão conhecer e identificar se aquilo tem relação com a realidade de cada município ou não. Havendo, nós vamos adotar esses indicadores, não havendo, nós vamos orientá-los como desenvolver novos indicadores. Quais são as equipes, do município envolvidas nesse projeto? Então, esses são os pontos focais. Então, nós temos pessoas da área de tecnologia e dados, gabinete, procuradoria, mobilidade e obras, planejamento e urbanismo, educação, área de coordenação de matrículas, saúde e atenção básica, saúde e atenção especializada e também dos hospitais, assistência social, desde que envolve a parte de cadastro único, atendimentos do CRAS, e algum programa específico de primeira infância. Então, Boa Vista tem o programa Criança Feliz, tem o programa Família que Acolhe. Nacionalmente, nós temos o programa Criança Feliz. Algumas cidades fizeram adesão ao programa, outras não. Então, essas serão as pessoas envolvidas. Não pense que, por ser um projeto de cunho tecnológico, nós vamos trabalhar apenas com o pessoal de tecnologia. Grande parte do tempo, nós vamos trabalhar com as pessoas que não são de tecnologia, porque nós precisamos equilibrar a cultura de dados. A turma da tecnologia, da TI, eles já entendem a importância de dados, eles já entendem essa estrutura, eles já têm isso no dia a dia deles. Nós queremos mostrar e queremos influenciar também a adoção da cultura de dados até o agente comunitário de saúde. E temos grandes experiências e exemplos disso, que quando o agente comunitário de saúde, a enfermeira, o médico, o diretor da unidade básica de saúde compreende a importância da gestão da cultura de dados e começa a trabalhar com dados, você tem uma efetividade maior do trabalho, então consigo atender mais pessoas, consigo melhorar a primeira infância, com uma mudança muito simples, que ao invés de agir diretamente, vamos olhar os dados, vamos entender como eles se comportam, o que está acontecendo para gerar uma ação. Então, essa é a mudança simples, impactante que nós buscamos, junto com vocês, na questão da cultura de dados. Nós vamos usar como base a plataforma Alertas Primeira Infância, a versão 3 da plataforma, que ela é realmente focada para resolver esse desafio, integrar e reunir informações desde gestantes e crianças em um só banco de dados, que é a grande dificuldade. A gente ouve muito falar sobre condicionalidade de saúde das crianças do programa Bolsa Família, das famílias do Bolsa Família. E aí nós estamos falando de uma grande dificuldade que existe em reunir dados desse público, e conseguir preencher a condicionalidade. Aqui nós estamos falando em solucionar o desafio de como olhar a criança do 0 até os 6 anos de idade e também a mãe gestante e trazer tudo isso numa unificação de dados onde eu consiga olhar essa criança e entender, identificar em que momento o município precisa agir quando a gente tem uma situação de risco. Então, para isso, a gente precisa, para ter à disposição dados sobre o que cada família participa de programa social, saber se as gestantes estão em dia pré-natal, identificar as situações que colocam as crianças em situação de risco, a gente precisa reunir muitos dados. E a plataforma Alertas Primeira Infância, ela faz isso, ela organiza esses dados para que a gente consiga decidir e agir de forma efetiva para melhorar o bem-estar da primeira infância.
Nós aproveitamos, através da tecnologia, os cadastros e registros feitos na saúde, educação e assistência social, para tornar essa análise muito mais simples. A gente foca na primeira infância. Então, nós vamos olhar para a primeira infância. Então, as crianças, as gestantes. Isso não quer dizer que toda essa cultura de dados criada no município, ela não vai ser aproveitada para outras frentes também. Então, aproveitem esse momento, pois o projeto tem foco na primeira infância, mas a cultura de dados gerada no município, ela pode ser utilizada para várias outras políticas públicas. Aproveitem essa iniciativa, aproveitem bastante todo o conhecimento gerado, porque a gente já teve essa experiência no passado. O exercício de melhorar os dados da primeira infância trouxe, inclusive, melhor arrecadação, redução de custos, assertividade em outras ações. A plataforma é livre, é gratuita para todos os municípios. A implantação é fácil para quem entende da parte de tecnologia e desenvolvedores. Ela é compatível com os sistemas atuais, educação, saúde e assistência social. Não fiquem preocupados, se você já tem o prontuário eletrônico da sua cidade, já tem um sistema de matrícula próprio, não vai ser afetado. Nós vamos aproveitar o que já existe, não vai ser modificado. Aqui a plataforma ela vem como uma roupagem de integração, não para substituição daquilo que já existe. Nossa ideia é somar e contribuir com o que já está implantado na área de tecnologia. Então, o que a plataforma faz em si, né, no funcionamento geral dela? Ela coleta aquelas informações de diversas bases de dados, educação, saúde e assistência social, transforma tudo isso no banco de dados integrado, onde nós conseguimos identificar o que nós chamamos de perfil do cidadão. Então, entender o que aquela pessoa específica, ela teve de atividades, ou atividades que ela não teve dentro do município, usando essa tríade de educação, saúde e assistência social. Esse perfil do cidadão individual é o que gera os indicadores e é também o que gera os alertas de risco. Como nós fazemos isso? Nós fazemos isso através de dados individuais. Então, coletando cadastros que existem na saúde, assistência social e educação e coletando atividades. Atividades é tudo aquilo que uma criança ou uma gestante recebeu do município, seja um remédio, seja uma vacina, seja um atendimento de puericultura, seja um atendimento no CRAS, seja uma matrícula na escola, seja o registro de uma presença na escola, tudo isso para nós são atividades. Tudo isso é reunido e mostrado de forma simplificada, né, para quem trabalha na ponta final e para os gestores, através do perfil cidadão, indicadores e alertas de risco. Os alertas de risco, eles atendem ao pessoal que trabalha na linha de frente. Então, quando eu identifico uma gestante, as gestantes com pré-natal em atraso, o que eu vou acionar? Vou acionar o agente comunitário de saúde daquela região para que ele faça uma intervenção junto a essa gestante. Mas qual gestante é prioritário? Então, vamos identificar aquelas que são as gestantes adolescentes e vamos identificar as gestantes que são inscritas no Bolsa Família, que nós temos duas vulnerabilidades. Então, a gente vai atuar de forma prioritária nessa. Quais são as crianças, né, que foram atendidas nos hospitais pelos mesmos motivos? Isso pode sugerir um caso de negligência ou até de agressão. Então, vamos trabalhando essa identificação, né, de casos específicos, de variáveis, para chegar na identificação desses indivíduos e levar a informação direto na ponta final para quem pode atuar. Já os indicadores, eles ficam na camada de gestão. Então, a camada de gestão, seja secretários, supervisão, diretorias, que vão olhar para esses indicadores. Então, enquanto você tem um agente comunitário de saúde olhando um alerta de risco, a média gerência, né, que são os secretários, enfim, estão olhando para a questão dos indicadores. Então, quanto o agente comunitário de saúde olha, as gestantes que estão pré-natal em atraso, os indicadores vão olhar isso de forma global. Os gestores vão olhar qual é o meu índice de gestantes por unidade de ensino, né, que existe, o percentual de gestantes com pré-natal em atraso, e vamos olhar tudo isso através de uma linha do tempo. Então, é isso que a plataforma ela coloca
devolve de informação e como ela devolve essa informação. Aqui a gente trouxe um exemplo, vou passar por aqui de forma rápida. Então, um exemplo da Júlia, né? Ela é uma gestante, uma adolescente. Ela foi atendida na UBS e confirmou a gravidez dela. Ela é aluna da rede municipal de ensino e ela faz parte do programa Bolsa Família. Após a gravidez identificada dela, que foi lançada no sistema do prontuário do município, ou até mesmo no ESUS, essa menina não retornou mais para a UBS. E também a gente identificou que ela não foi à escola por mais de uma semana. A Júlia, ela já passa a fazer parte de 3 alertas de risco. Ela faz parte do alerta de risco de gestantes com atraso no pré-natal, ela faz parte do alerta de estudantes com gestação em aberto que não frequentaram as aulas por mais de uma semana, e também ela já faz parte agora de um outro alerta, que são as gestantes sem resultados de exame de pré-natal, porque ela só foi uma vez na UBS. Então, se ela só foi uma vez, não retornou, ela não gerou nenhum outro exame. Então, ela já tem aqui dentro, ela faz parte de 3 alertas de risco. E no perfil dela, esse alerta de risco também consta, e ela também vai ser parte daquele indicador de gestantes e adolescentes do município. Tudo isso de forma integrada e de forma automatizada. A ferramenta ela vai atender os gestores, equipes de campo, também as unidades de saúde, escolas e centros de assistência social. Por isso, a grande importância da cultura de dados, não é uma ferramenta que ela fica apenas no nível de secretários, é uma ferramenta que ela vai para a ponta final também. E por isso ela tem uma navegação muito simples, né, com respeito à privacidade dos dados. Importante frisar isso daqui. A privacidade dos dados e também a proteção dos dados. Toda a plataforma foi construída segundo a orientação da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi melhorada nesse sentido para que a gente conseguisse atender ao que pede hoje a legislação, que mudou de forma, não digo rápida, mas de forma muito presente nos municípios. Então, a gente tem um olhar grande para essa área e para os municípios também. Enfim, vamos discutir muito sobre isso ainda, inclusive com o pessoal da Procuradoria de cada cidade. Aqui só um overview da ferramenta, né, do painel de governança, são os indicadores, do perfil do cidadão, simples de ser identificado. Os alertas de risco também são listas, onde o agente comunitário de saúde consegue identificar, né, onde estão essas pessoas, qual unidade de saúde eles são relacionados, referenciados. Um caso identificado, ele é monitorado, também da própria ferramenta, monitorado pela educação, saúde e assistência social de forma compartilhada, conforme cada um possa atuar. Então, se uma adolescente gestante deixou de participar da consulta, se vai ser política do município que a escola saiba disso, a escola também fica sabendo, e assim por diante. A gente consegue concentrar esforços naqueles que mais precisam. Bom, vou deixar para o Igor aqui fazer uma visão geral sobre a questão do mapeamento dos dados. Se alguém tiver perguntas, pode colocar no chat. Eu estava apresentando, não consegui olhar o chat, mas vou dar uma olhada agora para que a gente possa dar sequência. Igor? Igor? Pronto, agora sim. Erro de sempre, né? De deixar o mudo ligado. Então, vou fazer uma apresentação breve do OpenStreetMap. Vamos ver aqui um momento. Vocês estão vendo minha tela? Sim, sim. Perfeito. Deixa eu só te dar a referência de que a gente tem ainda 10 minutos apenas, tá bom? Tudo bem. Igor, eu vou pedir para você fazer em 5 minutos a sua, para a gente consiga aqui estender para as perguntas. Tá certo, então. Tá. Então, o OpenStreetMap é um projeto que começou na Europa, em 2004, com a ideia de poder tornar dados geográficos acessíveis a todos, porque até então, ainda até hoje ainda, os dados geográficos dos mapas que tem na internet possuem restrições quanto ao uso. Enquanto o OpenStreetMap é um mapa totalmente editável, qualquer pessoa pode se cadastrar no OpenStreetMap e começar a editar. Qualquer dado que é geográfico, localizável no mapa, é aceitável.
você pode cadastrar todas as ruas, pontos de ônibus, equipamentos comunitários, as edificações, divisas, elementos naturais, qualquer dado que você pode colocar no OpenStreetMap é aceito e você pode se cadastrar e editar no mapa. E todos os dados pertencem aos mapeadores. Não é como, digamos, os outros mapas que nós temos na internet, que uma vez que colocou os dados lá, pertence à empresa que detém a ferramenta, a tecnologia. Então, eu costumo dizer que o OpenStreetMap é a praça dos dados cartográficos, onde qualquer pessoa pode ir lá compartilhar, da mesma forma que a praça central de uma cidade. As pessoas vão lá para compartilhar a notícia da cidade, o que está acontecendo. Às vezes a prefeitura tem um boletim sobre o que está acontecendo, uma licitação, uma coisa que publica na praça. Assim como as pessoas podem contribuir com os dados, com as notícias, com informações, como pode levar para casa. O OpenStreetMap tem a mesma filosofia. Qualquer pessoa pode contribuir, como também pode usar os dados. E rapidamente aqui, quem pode contribuir no OpenStreetMap? Praticamente qualquer pessoa. Você entra no site, no osm.org, você se cadastra. As pessoas que participam do mapeamento, a maioria são entusiastas que gostam de mapear e que acreditam que os dados geográficos têm que ser abertos, acessíveis a todos. Tem pessoas também de órgãos públicos, de prefeituras, governo de estado, de empresas privadas, empresas sem fins lucrativos e instituições. E assim como as pessoas, como disse, podem contribuir, também pode usar os dados, até mesmo sem ter o cadastro. Então, muitos sites como o IBGE, o Instituto Geográfico do Estado de São Paulo, sites, redes sociais, usam o OpenStreetMap como mapa de fundo. Também existem vários aplicativos. Então, o OpenStreetMap é uma ferramenta multipropósito. Então, existe aplicativo de transporte, de iluminação, de saneamento básico, que usa o OpenStreetMap como mapa de, não mapa de fundo, mas como mapa de dados mesmo. Puxa os dados do mapa e é usado no celular ou no computador. E se você tiver um programa GIS, como o ArcGIS, o QuantumGIS, você pode também baixar os dados e usar no seu computador. E nada melhor para explicar os detalhes do OpenStreetMap, eu quero usar como exemplo a cidade de Laranjal Paulista, que é uma cidade conhecida por ser a cidade do brinquedo e é o terceiro maior polo da indústria de brinquedos da América Latina. E é uma cidade que é muito bem mapeada, tem dados, todas as vias, todos os quarteirões, os usos do solo, mapeamento de árvores, de pontos de ônibus, ciclovias. E aqui nessa tela, para mostrar como exemplo, então, eu fiz uma seleção de uma rua, né, que é essa rua em amarelo, a rua Governador Pedro Toledo. À sua esquerda, o mapa está exibindo uma tabela de dados, como tem nos programas de informação geográfica, todos os objetos têm dados, então não é só a geometria, mas também tem dados. Nessa via, por exemplo, tem a classificação dela, que é uma via coletora, está como via secundária, o número de faixas de tráfego, se ela é iluminada ou não, a velocidade máxima, se essa via é mão única, se existe estacionamento, e se estacionamento é zona azul, se é cobrado, se possui calçadas, se em ambos os lados ou em um dos lados, se essa calçada ela é pavimentada, se ela é transitável, o tipo de pavimento, a qualidade de pavimento, o tipo de pavimento e a largura da via. Se for outros objetos, casas ou edificações, mostra número de pavimentos, altura, se é uma UBS ou um posto de saúde, um hospital, uma creche, pode mostrar dados como nome, quem opera aquele equipamento comunitário, capacidade, horário de abertura, e assim vai. Todos os objetos no OpenStreetMap têm um histórico. Existe um controle muito rigoroso dos dados que são introduzidos no mapa. Então, tudo que for salvo lá é salvo com o nome do autor, o número de versão, a data, quando foi feito. Então, mesmo que haja, por exemplo, uma informação ruim salvo no OpenStreetMap, ele pode ser revertido para qualquer fase, qualquer etapa do histórico dos objetos. Agora, dentro do editor, esse aqui é um zoom que eu fiz bem na praça central da cidade de Laranjal Paulista. Então, aí dá para ver que foi mapeado as vias, todo o comércio, as edificações,
as calçadas, onde tem guia rebaixada. No caso, está selecionado aí, no canto inferior direito, uma travessa de pedestre, então está marcando essa travessa de pedestre, ela é sinalizada, a sinalização de solo, se tem piso tátil não, se tem ilha de refúgio, assim como tem mapeado aí também árvores, postação, banco, se o banco, se, por exemplo, se um orelhão é acessível, não, tudo isso pode ser mapeado e tem os atributos para você qualificar os objetos. Aqui é um exemplo de uma praça com parque infantil e uma academia ao ar livre. Então, todos os bancos, árvores estão mapeados, os passeios também. E aí está selecionado uma gangorra e à sua esquerda tem os dados principais do objeto. Se a gangorra tem um tema, às vezes o parquinho tem tema, tipo, como fala? Se tem um cavalinho, se tem um desenho, coisa assim. Dinossauro. Isso, tem parte que é temático, né? Se é acessível para cadeirantes, se é acessível para cegos, altura do objeto, número de lugares. Além dos que está mostrando aqui, até tem mais atributos que podem ser salvos que você pode introduzir manualmente. Agora, sobre como obter os dados. Então, eu expliquei até agora como se pode introduzir os dados com essas ferramentas que nós temos no OpenStreetMap. Existe essa ferramenta que é chamada de Overpass, que você pode, como se usa no QuantumGIS ou no ArcGIS, escrever uma lista de atributos para você puxar os dados. Vamos supor que eu quero em todo o município, eu quero todas as praças do município. Então, eu escrevo à sua esquerda aqui os atributos que eu quero. Eu quero todos os polígonos que tenha o atributo praça dentro desse município. Então, ele vai mostrar para você, no mapa, todas as praças do município ou da região que você está selecionando, e você pode exportar esses dados em qualquer formato, KML, que é usado no Google Earth ou Google Maps, GPX, que pode ser carregado em aplicativo de celular GPS, ou já o JSON, que pode ser carregado no QuantumGIS ou no ArcGIS. Ou qualquer outro programa também, acho que o GeoJSON também, o Google Maps também carrega. E tem uma ferramenta muito interessante que nós descobrimos, não é nossa, mas de uma universidade na Alemanha, da Universidade de Heidelberg, Instituto de Tecnologia, que é uma ferramenta de análise de alcance usando isocronas. Vamos supor que você escolhe um ponto da cidade, por exemplo, uma praça, um parquinho, ou um UBS, e você quer ver qual o alcance desse equipamento a uma distância, por exemplo, de 5 minutos de caminhada, ou 10 minutos de bicicleta. Então, você pode escolher qual o critério que você quer fazer a análise. Então, aqui nesse caso aqui é um parquinho que está numa praça da cidade. Então, cada cor indica o tanto de caminhar uma pessoa em 2 minutos, 4 minutos e 5 minutos. E à sua esquerda para ver também a estimativa de população alcançada. E também você pode fazer várias análises para ver, por exemplo, dentro da cidade, na cidade de Laranjal, a gente fez uma análise de várias praças e ver quais partes da cidade que tem uma sobreoferta de praças e qual é a parte da cidade que tem uma suboferta de praças também. Isso é uma apresentação breve que eu fiz do OpenStreetMap de todo o seu ecossistema de ferramentas que pode ser usado por qualquer pessoa. Tem tutorials, tem vídeos, tem uma comunidade de mapeadores sempre dispostos a ajudar. Tem um Telegram, tem fóruns que você pode cadastrar e fazer sua pergunta que nós podemos ajudar. Ô Igor, obrigada. Deixa eu só pegar a palavra um minutinho da turma dos não tecnológicos aqui. Eu acho que o muito legal do OpenStreetMaps é que ele vai dando a oportunidade da comunidade de participar de um processo em que a gente vai enxergando a cidade com outras informações que nem sempre a gente estava enxergando. Então, para algumas cidades, pode ser muito importante mapear os espaços públicos para ir encontrando as possibilidades de maior engajamento nesses espaços públicos. Outras, como algumas que a gente está até trabalhando nesse momento, a gente quer mapear pequenos vazios para pensar em microparques, como foi o caso lá de Fortaleza, mas agora em Boa Vista a gente também está mapeando pequenos vazios. Outras querem mapear serviços.
Agora, isso tudo, a ideia é que a equipe do ITG possa pegar na cidade e ajudar as cidades a fazerem esses processos. Isso não acontece naturalmente. Olha que legal, se todo mundo participar, acontece. É um processo que está aberto ao ganho exponencial da participação da sociedade, mas que nem sempre isso acontece naturalmente. Então, se a gente disponibiliza o aplicativo, se a gente convida alguns atores para participar, contribuir, colaborar, aí a gente vai conseguindo enxergar melhor a cidade, né? Porque o Waze, todo mundo entra porque todo mundo acha importante, quer participar, porque você quer chegar mais rápido no lugar e saber o seu caminho. Para a cidade, enxergar a cidade não é tão direto o benefício para o cidadão quanto o Waze, ou quanto o Uber, ou quanto um Airbnb, mas é o mesmo conceito, né? É o conceito de todos participando do processo para criar uma nova possibilidade de enxergar o que é possível naquele território. Então, acho que o conceito é esse, mas que a gente vai precisar incluir novos atores e pensar quem colabora e como colabora, para que a gente possa, então, ir enxergando melhor a cidade, como foi, por exemplo, no caso de Boa Vista, que você tinha cada mulher grávida com uma arvorezinha e você via onde estavam as florestas e, portanto, onde a gente precisaria ter mais serviços, programas e serviços, certo, Felipe? Isso mesmo, Cláudia. É importante também dizer que aqui é uma oportunidade, quando a gente fala mapeamento do território, inclusive para as universidades. Então, quer trazer as universidades junto, né, desse projeto, desse trabalho, para que elas consigam também contribuir, né, como várias iniciativas já conseguiram isso. Então, é importante frisar. Igor, acho que já... Tem mais alguma coisa, Igor, para concluir? Só gostaria de enfatizar uma coisa. Às vezes as pessoas falam assim, é algo muito difícil para fazer esses mapas. Na comunidade nós temos pessoas que é da área de transporte, da polícia, da prefeitura. A maioria das pessoas não são urbanistas ou pessoas que trabalham com GIS. Muita gente que realmente gosta de mapear e participa e contribui. Então, é um projeto assim, que é amigável para qualquer pessoa, mesmo para as pessoas que não estão acostumadas com usar com ferramentas de geoinformação. Perfeito. Obrigado, Igor. Já estamos passando aqui para os finais. Acho que teve só uma pergunta foi para o Igor. Deixa eu pegar aqui para fazer, você já aproveita e já responde já. Foi do pessoal de Niterói. Se é possível adicionar imagens aos shapes mapeados. Imagens, assim, o OpenStreetMap, ele não salva imagens. Nós temos, na realidade, um servidor, um projeto à parte, que usa o OpenStreetMap, em que a prefeitura pode fornecer um link das imagens ortorretificadas da cidade, e essas imagens vão aparecer nos editores do OpenStreetMap. Então, vamos supor, se alguém da prefeitura ou da cidade de Niterói quer mapear no OpenStreetMap, ela seleciona a imagem de fundo da prefeitura de Niterói, e ela exibe nessa tela aí. É só uma questão de fornecer para a gente. Hoje tenta conseguir uma hospedagem das imagens, que é outra possibilidade também, que tem outros parceiros que faz isso. Beleza. Obrigado, Igor. Nada. Igor, acho que se quiser parar de compartilhar a tela para a gente fechar, algumas pessoas pediram e precisam sair, quem precisar se desligar, acho que tudo bem, se a gente puder ficar mais 10 minutinhos, só também para entender os próximos passos, né, Felipe? Acho que as cidades, acho que nesse momento, seria importante dizer para as cidades quais serão os próximos passos, porque a gente quer entender um pouquinho como que cada cidade vai, então, se conectando com esse projeto e dando os passos a seguir. Claro. O projeto ele é amplo, tem várias frentes, como a gente já citou aqui ao longo de toda a apresentação. Nesse momento, nós vamos começar com todas as cidades através da análise situacional. Então, de forma direta, Thaís Erig irá entrar em contato com o ponto focal principal de cada cidade para que a gente desenvolva essa análise situacional de forma conjunta. Peço a participação não só desse ponto focal, mas de todos os nossos interlocutores dentro da cidade, porque nós precisamos compreender o contexto tecnológico dos municípios em 5 temáticas. Na parte de infraestrutura, servidores que a prefeitura possui, na parte de software, os sistemas que essa prefeitura possui, conectividade, como essa prefeitura se conecta com seus espaços públicos, se isso existe ou não, de que forma isso está, os recursos humanos, as pessoas dedicadas a esses temas,
e também a disponibilidade de dados. Então, essa análise situacional, nós vamos trabalhar junto com vocês, de acordo com cada pergunta, né? Dependendo da resposta que for a análise situacional, nós já vamos traçar uma ação, que já complementa o nosso plano de ações. Tá, então, Felipe, deixa eu ver se tá claro para todo mundo e para mim também. Agora a gente tem já um ponto focal. Então, Fortaleza tem, sei lá, Mariana, ou Caruaru tem a Juliane. Às vezes tem 2 ou 3, a gente sabe. A Thaís já conhece essas pessoas. Seria interessante pensar que é um pareamento entre essa pessoa e a pessoa, a liderança de tecnologia para o próximo passo? Faz sentido, Thaís? Cláudia, na verdade, a gente já está montando a equipe específica para esse projeto. Então, a gente tem pontos focais específicos desse projeto. Alguns são os mesmos da rede Urban 95, né? Como todo que a gente já vinha trabalhando. Perfeito. E outros são específicos. Então, a maioria dos municípios a gente já está com essa equipe formada e algumas outras a gente está em desenvolvimento. Então, uma parte grande das pessoas que estão hoje aqui acompanhando estão compreendendo que esse projeto vai acontecer, mas nessa primeira etapa da análise situacional, elas não vão participar porque vocês estão entendendo o estado da arte em termos de tecnologia. Elas vão colaborar muito mais quando a gente for pensar quais são as demandas, as necessidades, os indicadores que a gente quer avançar. É isso? Correto, Cláudia. Eventualmente terão dúvidas que serão sanadas por essas pessoas também. Então, por exemplo, nós chegamos na parte de tecnologia da educação. Uma pergunta básica: vocês hoje têm algum sistema que controla as matrículas? Só quem sabe responder isso é a pessoa da coordenação de matrículas. Hospitais, existe hospital infantil, esse hospital hoje tem registros da porta de emergência para as crianças de 0 a 6 anos? Então, essa resposta, só quem sabe responder é a supervisão de atenção especializada. Então, o ponto focal, ele é o nosso, onde a gente concentra essa pesquisa na área situacional, porém, nós também vamos conversar com essas pessoas para sanar algumas dúvidas. Tá ótimo. Eu acho que eu nem sou cidade, nem sou gestor público, mas eu confesso que eu fiquei assim um pouco ansiosa com a questão dos webinars que virão, porque a gente vem num processo de atenção, e a Thaís Erig está junto conosco, e de cuidado com as cidades, para não utilizar tempo demais de todas as equipes. A gente sabe que tem gente com muita senioridade, com muitas ações acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, eu entendo que esses webinars que vão ocorrer são os webinars que são fundamentais de estarem as pessoas que estão presentes, e a gente vai ter esse cuidado, né, gente? Acho que a gente precisa ter esse cuidado para convidar para estar na mesa só quem precisa estar na mesa e pode contribuir com cada uma das etapas das ações. A gente até deve fazer uma reunião em breve para planejar, porque acho que tem os outros projetos e as cidades, em alguns momentos, ficam ali assoberbadas aí com a quantidade de ofertas, de webinars e tudo mais. O bom, Thaís, é que você está conosco lá no Instituto Cidades Sustentáveis, olhando para tudo isso e pensando também. Mas acho que esse é um ponto que eu gostaria de frisar aqui, que é meu lugar de proteção das cidades, para que a rede também não se esface, as pessoas caiam de exaustão de tantas coisas acontecendo. E a gente gostaria muito, cidades, todos, gestores e parceiros das cidades, que vocês nos oferecessem feedback quanto a isso também. Porque às vezes a gente acha que a gente está indo de mais ou está indo de menos, é oferta de mais, é oferta de menos. Então, sabe, quem quiser mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, mandar um alô e dizendo como as coisas estão, vão contando para a gente também no decorrer desse processo, porque a gente está construindo isso juntos e a gente quer muito que ele seja útil para vocês e não um peso para vocês. Isso é fundamental para nós. Perfeito, Cláudia. Bom, acho que é isso. A gente já avançamos aqui 10 minutinhos do nosso tempo. Foi importante. Vamos disponibilizar para vocês não apenas essa apresentação, mas também as publicações. Então, a gente começa hoje o nosso marco inicial de trabalho com os municípios. Até hoje foi planejamento, estruturação, e agora começa o trabalho efetivo com vocês. Agradeço a participação de todos que estiveram aqui, disponibilidade. Como a Cláudia falou, os próximos webinars serão direcionados para cada pessoa, conforme o tema que está sendo trabalhado. Esse precisou estarem todos aqui, para conhecer o projeto, a visão geral dele. Vendo a Ana Cláudia, que já compartilhando no chat algumas sugestões. E é importante, é isso mesmo, Cláudia Teixeira, de Fortaleza.
É esse compartilhamento, de fato, que vai nos ajudar a não repetir ações e conseguir aproveitar ações que já estão em curso para que a gente coloque esse projeto para rodar. Sucesso, Felipe, sucesso, Pamela, bem-vinda, Igor, Thaís, contem conosco aqui também, e sucesso a todos das cidades, que a gente possa ter boas conquistas aí também nesse projeto. Obrigada, Felipe. Obrigado, um abraço a todos.